Olha, gente, em entrevista à revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, diz acreditar que a ex-presidente Dilma Rousseff não sofreu processo de impeachment devido às pedaladas fiscais, mas sim por ter perdido apoio político. Ao contrário de dizeres de simpatizantes de Dilma, Barroso disse que não acredita que o processo de impeachment tenha consistido em golpe, já que o trâmite seguiu o que a Constituição Federal prevê. Creio que não deve haver dúvida razoável de que ela não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção, mas sim foi afastada por perda de sustentação política. Até porque afastá-la por corrupção depois do que se seguiu seria uma ironia da história, afirmou o ministro Barroso. Segundo o próprio ministro do Supremo, no sistema semipresidencialista, o presidente conduziria as relações internacionais, nomearia os embaixadores, seria o comandante em chefe das Forças Armadas e indicaria os ministros dos tribunais superiores e também apontaria o primeiro-ministro. A gente já discutiu a respeito dessa questão da Dilma Rousseff, mas eu queria uma análise sua, Piperno, para a gente começar esse assunto. Se você acha que o Barroso tem razão nessa fala. Paulo, o Barroso, como cientista político, ele, assim, realmente é tão bom quanto eu, enquanto professor de física quântica. Veja, o primeiro que é um pronunciamento desnecessário, uma avaliação que eu acho que já ficou aí empoeirada pelo tempo. Eu acho que, talvez, a única coisa coerente que ele fala é que, enfim, a presidente foi afastada exatamente porque ela não tinha sustentação política. Se um governante dá ou não pedalada, se ele erra ou não, aqui no Brasil principalmente, a partir do momento que ele tenha maioria no Congresso, ou pelo menos uma base suficiente para mantê-lo, enfim, no poder, ele consegue se manter com vários acordos, o que aconteceu, aliás, com o Temer, que foi alvo de 2 processos de impeachment, e a Câmara foi lá e votou nos 2, e o Temer venceu. A Dilma não teve competência política para constituir essa maioria. Agora, também não gosto dessa teoria dele a respeito de semipresidencialismo, porque esse não é o regime político do Brasil. E ele é ministro do STF. Agora, Bruna, qual que é o interesse do Barroso, ministro do Supremo, colocando essas falas em relação ao próprio regime que vigora aqui no país? Né? Se o Barroso ele fosse seguir à risca tudo aquilo que ele indica para os outros, ele teria de abrir um processo, porque talvez ele esteja aí atentando contra a democracia. Ele está criticando, fazendo críticas ao sistema brasileiro, fazendo críticas a algo que aconteceu. Agora, o que me choca mais nessa declaração do Barroso, Paulo, me choca mesmo, é que todo o processo de impeachment da Dilma foi acompanhado pelo Supremo, todo o processo. Então, assim, a partir do momento que ele fala, olha, ela foi afastada sem crime, sendo que o Supremo endossou, que avaliação ele está fazendo do próprio, da própria instituição da qual ele é ministro? É um negócio escandaloso isso. Eu não sei se as pessoas se dão conta do nível de escândalo. Ele está dizendo, praticamente com outras palavras, ele está retomando a narrativa do foi golpe. É isso que ele está falando, que foi só um golpe palaciano. Ela perdeu apoio político e tiraram ela de lá. Quer dizer, não houve justificativa, sendo que no caso da Dilma a gente teve um amplo apoio popular e sim, havia crimes, né? É difícil você conseguir pôr um impeachment adiante num país presidencialista, não é? É muito complicado. Então, assim, sem crime não tem como, não teria prosperado o processo de impeachment se não houvesse um crime real. E o ministro do Supremo Tribunal Federal falar que o crime não houve, sendo que o Supremo endossou o impeachment, apesar daquela rasgada bonita na Constituição que o Lewandowski deu para dar um tapinha nas costas da companheira e não deixá-la inelegível, apesar daquela pilantragem, todo o processo anterior foi acompanhado pelo Supremo. Então, assim, o que o Barroso faz é atentar. Atentar não, mas é dizer que o Supremo falha. O Barroso está dizendo isso. Bom, foi honesto, Paulo. Tenho que admitir que, por linhas tortas, o que ele falou não está completamente errado. Agora, o erro na fala dele está em dizer que não houve crime, porque houve.
Ô Bruna, a fala do Barroso, vou pegar aqui, inclusive, para que a gente possa comentar, ele diz que não foi golpe justamente pelo fato do trâmite processual ter seguido à risca a Constituição Federal. É o que ele diz. Veja, mas está usando golpe, o que ele está dizendo aí, golpe no sentido de golpe militar, de golpe de tomada de poder, né? Mas quando os petistas repetiam a narrativa do isso não é impeachment, isso é golpe, o que eles criaram foi uma figura para dizer, estão criando um processo formalmente válido para simplesmente afastar, sem legitimidade, esta governante que foi eleita pelo povo e tem apoio popular, quando a gente via Paulista lotada gritando fora Dilma. Essa foi a narrativa petista. E esse discurso do Barroso é igualzinho. Então, é claro, né, ele diz, não foi golpe, mas não foi golpe no sentido, né, como aconteceu inúmeras vezes ao longo da história política brasileira, de tomada, de assalto do poder, né? Ninguém foi lá, tirou ela, a força do palácio, colocaram o Temer no local. Não, fizeram um trâmite legal, mas o fato de ele dizer isso contradiz a descrição dele do processo, porque se ele fala que não teve crime, mesmo assim o STF endossou, ele está repetindo a narrativa petista do foi golpe. Agora, Serrão, o Barroso não coloca na fala dele, pelo menos um ponto que eu acho que é crucial nessa história. A Dilma não tinha 2 dígitos de aprovação na época em que foi empichada, né? Isso faz muita diferença. Claro que faz. Agora, o conjunto dessas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso permite várias interpretações e leituras. Faremos elas. Ponto 1. Barroso deixa claro que o sistema que ele defende é contra o retorno do PT. Ele bateu de novo, colou no PT a questão da corrupção. Está no meio da fala de Barroso. Ponto 2. Luiz Roberto Barroso fez uma propaganda daquilo que o establishment está querendo implantar no Brasil. O tal semipresidencialismo, o que seria uma jabuticaba institucional. Não está previsto na Constituição. Para isso acontecer, teria de acontecer uma mudança constitucional. E ministro do Supremo defender algum tipo de mudança constitucional não é legítimo, porque não cabe a ele propor mudança, e sim legislar e ser o guardião da Constituição em vigor, que prevê presidencialismo. Embora na forma essa Constituição ruim de 88 tenha características de parlamentarismo, no fato concreto, referendado em plebiscito pela população, ela tem que atender ao presidencialismo. Terceiro ponto estranho dessa fala de Barroso, mas aí dá até para concordar com ele nesse ponto. Até porque é óbvio ululante. Todo chefe de governo, tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo, ou nesse até doido semipresidencialismo aí que eles estariam inventando, ele cai porque ele não tem base popular, base de apoio popular e base de apoio político. Dilma perdeu a base de apoio popular, estava altamente impopular, mas, sobretudo, ela perdeu a sustentação política. Foi de uma inabilidade completa. Ela era de uma grosseria total para tratar com o parlamento, sobretudo com Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara na época, que esse sim fez tudo para derrubá-la. Então, Dilma Rousseff é sem noção e Luiz Roberto Barroso apenas constatou esse fato, lembrando que ela não sofreu um golpe, mas que ela caiu pelo óbvio ululante de que não tinha sustentação política. Constantino, sua vez. Paulo, é lamentável em todos os aspectos dessa peça, né? Na verdade, é um artigo escrito que vai ser publicado no dia 10 e que já vazou para a imprensa, até porque é impressionante como esses ministros, em especial o Luiz Roberto Barroso, né? Adora uma massagem da mídia e um holofote, né? Veja, todo impeachment tem um fator jurídico e um fator político. É golpe na narrativa do PT quando só existe o político e não há o respaldo jurídico. Então é óbvio que o Barroso, de certa forma, está endossando sim essa narrativa. Ele tá focando apenas na questão política e ignorando que havia o crime, né? Então
nesse aspecto, ele está dando uma levantada de bola para o PT corrupto no ano de eleição. Agora, fora isso, né, tudo é muito inadequado. Questão do ataque ao presidencialismo, dele propor um regime novo, ele é ministro do Supremo, ele não tem o poder ou não deveria ter a pretensão de empurrar a história, ele não é um iluminado, ele não é um ungido, ele é apenas um ministro colocado no Supremo por uma quadrilha corrupta e sabatinado por um Congresso vendido. Então ele deveria ser um pouquinho mais humilde. Veja, nós já debatemos aqui a outra ministra, Carmen Lúcia, do Supremo, participando de um convescote esquerdista e assinando lá uma cartinha pro aborto. É o que o deputado Paulo Eduardo Martins escreveu no seu Twitter hoje. Toga não é abadá. Esses ministros se comportam como ongueiros, como pedagogos sociais, como militantes revolucionários. Isso é um negócio horroroso, são figuras liliputianas, são anões morais, destruindo a reputação de uma instituição das mais importantes para qualquer democracia, para qualquer república. Então, o que nós estamos vendo, o Brasil já não é um país sério, mas esse STF é uma piada de péssimo gosto. É um negócio muito grave nós banalizarmos isso. Quer dizer, agora cada um vai dar entrevista, escrever artiguinho, participar de reuniãozinha e ficar dando opinião política sobre tudo, pregando mudança de regime, falando que a presidente que foi empichada não tinha necessariamente crime, mas sim um fator político apenas. Tudo isso é muito inadequado. Tudo isso soaria bizarro, absurdo para uma Suprema Corte séria como a americana. Então nós temos que botar o foco aqui onde ele deveria estar. Nada disso é razoável. Nós não podemos achar razoável a postura de um Barroso no cargo que ocupa. Piperno, eu vejo que você também quer falar. Não, eu acho que, como eu disse antes, a atitude dele e a avaliação dele sobre o sistema político, o que é melhor e o que é pior, é absolutamente inadequada, porque isso não é problema para ele. É uma coisa que ele dissesse, por exemplo, o Brasil, então, a partir de agora tem que ter monarquia, porque eu acho isso funcionou lá em algum momento, então eu acho que esse é o melhor sistema de governo. Acho que não. Enfim, o Brasil tem que ter agora, tem que aprovar o parlamentarismo porque o poder central está fraco, então já vamos repassar tudo de uma vez para o Congresso resolver. Também é totalmente inadequado. Agora, a avaliação que ele faz dos formalismos do processo de impeachment, embora algo absolutamente extemporâneo, porque isso já ficou há quase 6 anos, ele não está, obviamente, de todo errado, porque você tem um processo. Nos casos de impeachment, você tem um processo político e um processo legal. Mas quem vai votar também as questões legais é o Congresso. Né? Se o Congresso... O Congresso só votou e foi à frente porque havia pouca adesão popular ao governo. Sim, mas não, eu não estou discordando disso. Ela caiu por isso. Inclusive caiu porque não soube compor lá com o Cunha. Porque a perda, claro. Me corrijam se eu estiver errado, Bruna, a perda de apoio político no Congresso se deve à baixa representatividade, à baixa representação na aprovação da gestão da presidente da República, da então presidente da República, né? E da relação dela com o Congresso, sim. Mas e o julgamento do processo, né? Vamos fingir que não houve? E aquele julgamento, o mérito jurídico, ele foi verificado por colegas do Barroso, né? Então, como é que fica isso? É normal? Assim, é tudo tão absurdo, o Constantino falou bem, é tudo tão absurdo que não cabe, mas se o Piperno está dizendo não, realmente foi uma questão só política, como Barroso, e o mérito jurídico e o crime é menor, será que é natural a gente ver um ministro do Supremo falando isso quando o Supremo acompanha o processo? Eu deixo essa pergunta, eu gostaria que o Piperno me respondesse. Sim, o que você acha? O Supremo, veja, o Supremo não condenou a ex-presidente. O Supremo, ele deu sinal verde para que o Congresso avançasse no processo. Né? E até porque o processo lá no Congresso atendeu todas as formalidades na avaliação do Supremo. Fala, Serrão. É preciso chamar o VAR para lembrar, inclusive, um dado aterrador. Naquele julgamento comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a Dilma não teve seus direitos políticos cassados. Foi cassada do mandato, mas teve seus direitos políticos preservados. Isso aí foi uma coisa estranhíssima. Mais uma jabuticaba jurídica da nossa juristocracia.
Muito bem. Bruna, você havia me pedido a palavra, eu vi que você queria contestar algo que o Piperno havia dito. Não é nem contestar o que o Piperno havia dito, né? Mas é que é o seguinte, se o Supremo deu ali o sinal verde para o Congresso continuar, o Supremo não teve chance de dizer, olha, isso não tem mérito jurídico, por que é que essa discussão não veio à tona? Né? Será que é uma questão de apenas formalismo? Eu acho um pouco estranho, porque se você não tem ali o aspecto jurídico, como o Constantino indicou, não tem como o impeachment ir adiante. Ele precisa dos dois elementos, é uma soma. Né? Então, quando o Barroso pega e diz, não, essa soma não existia, ele está praticamente dizendo que foi tudo um teatro. Mas, veja, e os colegas dele não fizeram parte daquilo? Mas será que nós já não tivemos no país... Porque vocês estão falando aqui de 3 fatores fundamentais. A questão do crime de responsabilidade, que é o aspecto jurídico, que é esse que você está mencionando. O aspecto da aprovação, que é o que eu mencionei, e o que o Constantino traz efetivamente, o Serrão trouxe, da questão da perda do apoio político. Mas a pergunta que eu faço para vocês rapidamente aqui. No Brasil, nós já não tivemos casos de pedidos de impeachment que tinham embasamento jurídico e não foram para frente justamente pela falta de apoio político e também por ainda uma aprovação robusta, seja lá de qual for o presidente da República? O que vocês acham? Isso de fato. Sem a soma, a coisa não anda, mas tem que ter todos os componentes, né, Paulo? É claro que quando a pessoa tem o apoio político, ainda que haja crime, o impeachment não vai adiante. Mas aqui o que se está dizendo é que apenas a falta de apoio político levou isso adiante. Foi isso que ele disse.